Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai pintar esse risco aqui, tá? Aqui é uma ideia. A cliente ela vai fazer a cestinha de crochê, certo? Então ela pediu para fazer a florzinha aqui em cima, para ela fazer a alça de crochê aqui, aplicar, e a cestinha de crochê com o barradinho aqui embaixo. Então a gente vai fazer só apenas as rosas, tá? Então, esse risco foi eu que fiz e eu vou ensinar pra vocês passo a passo desse risco aqui, certo? Então, quem quiser me acompanhar, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Então, olha só, meninas, eu vou mostrar pra vocês aqui os girassóis, né, que eu fiz. Ela pediu 3, aí, ó, como ficou bonitinho. Aí, aqui, cada um eu fiz de uma cor diferente, tá? Esse aqui foi a cor magenta, certo? Essas florzinhas, a borboleta. Aqui eu fiz no tom de azul, tá? E aqui foi no tom de lilás. Olha só como ficou um charme. Aí aqui embaixo ela vai finalizar com crochê, tá? Então ficou assim. Agora a gente vai fazer as rosas. Esse risco é um risco bem fácil e simples, tá? De rosa bem bonitinha para iniciante mesmo, tá? Então, a gente vai trabalhar juntos aqui, passo a passo, pétala por pétala, tá? Então, eu vou riscar aqui e já venho mostrando pra vocês que cor eu vou usar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, meninas, eu gravei o fundo, mas acabou que meu celular, eu comprei um cartão de memória, né? Quando eu fui ver, não, o cartão tava dando erro e não gravou a parte do fundo, né? Eu fazendo o fundo. Mas eu fiz o fundo com a cor amarelo-limão primeiro, depois o verde folha e depois o verde musgo, certo? Para eu escurecer um pouquinho mais, tá? Então, pra gente usar aqui, para fazer a parte das folhas, eu vou usar Eva Doce, verde oliva e verde pântano, certo? Teve uma seguidora que deu a dica para mim fazer um vídeo de combinações de cores, tá? Então, esse vídeo vai ser lançado em breve, se Deus quiser, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a cor Eva Doce, vou traçar uma linha no meio e a outra aqui, ó, contornando a folha, certo? E venho descendo aqui para baixo, tá? Olha só. Preenchendo bem a fibra do tecido, tá? Lembrando sempre, faz o fundo, depois faz as folhas e depois as rosas, tá? Por mais que a gente pegue o pincel e ultrapasse o risco, depois quando eu vier com o branco nas rosas ou nas folhas, eu consigo cobrir o fundo que ele ultrapassou o risco. Então, fica ali uma pintura uniforme, certo? Assim que eu puder, eu venho trazendo aqui as dicas de erros e acertos, tá? Como faz errado e como fazer da maneira correta, tá bom? Então, eu fico devendo esse vídeo para vocês também. Aqui eu vou fazer a rosa, aproveitando que é uma pintura para me entregar a cliente, aí eu já aproveitei para gravar também para vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem, certo? Agora eu venho com verde oliva e venho para dentro, ó, do Eva Doce, tá? Da cor Eva Doce, certo? Eu tô usando aqui o pincel de número 10 de cerdas macias, mas poderia ser também aquele de cabo amarelo, tá? Esse é da Castelo, do cabo azul, tá bom? Primeiro a gente vem com as cores escuras, para depois eu finalizar com o branco, certo? Sempre traço uma linha no meio e puxo para fora. Aqui eu contorno e puxo para dentro, tá? Olha só, bem simplesinho, tá vendo, ó? Devagarzinho, para que vocês consigam entender o movimento que eu faço, como eu faço, para que o nosso trabalho fique bem bonito, bem caprichado, certo? Então, depois que fez esse processo, a gente finaliza com o branco, tá? Pra gente fazer a parte das rosas, tá? Eu vou ensinar uma rosa, mas por essa daqui vocês conseguem fazer a outra seguindo o mesmo passo a passo. Tem vários vídeos de rosas aqui no canal, super simples e fácil, tá? Rosas para iniciante.
vocês encontram aqui esse vídeo no canal, tá? É só vocês verem, tem várias tonalidades de combinações de cores para vocês fazerem aí, tá bom? O risco faz parte da minha apostila, que eu vou estar deixando para vocês. Vou gravar o vídeo mostrando todos os riscos que eu tenho disponível para vocês, tá? Vídeo de rosas e jarros, e bule, e frutas, enfim. Uma apostila bem muito boa de pintar, tá bom? Alguns vídeos já tem aqui no canal e ao longo da semana eu vou preparando aulas fáceis para iniciante e eu vou trazendo também em um intervalo e outro algum risco da apostila pra gente pintar juntas aqui no canal, certo? Então é isso. Olha só, aqui eu venho com o primeiro, né? A gente vem com erva doce, depois eu venho com o verde oliva, tá? Não tem como vocês fazerem da maneira errada. Observem direitinho aonde eu tô colocando a cor, tá? Mesclando sempre as cores, entrando com o verde oliva para dentro da cor mais clara, tá? Que vocês conseguem fazer tranquilo. Vem com o verde pântano para finalizar aqui, ó, faz uma linha e puxo para fora, tá? Ó, certo? Então, não tem como dar errado, tá, meninas? Vocês seguindo o mesmo passo a passo, vocês conseguirão pintar com certeza. Eu prometo deixar o número do meu WhatsApp nos próximos vídeos para quem quiser entrar em contato comigo. Eu troquei de número várias vezes e esse número é exclusivo para o canal, tá? Meu número pessoal é outro e esse é exclusivo para o canal, certo? Para tirar todas as dúvidas de vocês e para venda de apostila também. Assim que eu lançar, mostrar os riscos para vocês, se vocês se interessarem, eu já aproveito e deixo o número do WhatsApp, certo? Agora eu venho finalizando com o branco e eu faço da mesma forma. Coloco o branco aqui aonde eu coloquei o erva doce e traço uma linha no meio e puxo para fora. Aqui eu venho de fora e puxo para dentro, certo? Ó, não tem como dar errado, certo? Vem fazendo uma curvinha com o próprio pincel, ó. Aonde está o erva doce, não ultrapasse o lado aqui do verde pântano, tá? Eles têm que estar um do lado do outro, nessa linha do meio, certo? E aqui eu venho de fora para dentro, tá bom? Se por acaso ultrapassar um pouquinho o limite, a gente conserta novamente com a cor verde pântano, né? Se ultrapassar o limite aqui, tá bom? A gente ajusta os tons. Pra gente fazer a rosa, eu vou usar aqui a cor rostinho de boneca e a cor pink, certo? Claro que vocês podem substituir por outros tons, ok? Ó, venho fazendo aqui a profundidade no copinho, né? Eu começo pela boquinha da rosa, vamos dizer assim, né? Eu começo aqui pela boquinha da rosa, certo? E vou levando essa tinta pra cima, tá? Tirando bem o excesso do pincel, certo? Agora eu venho com a cor rostinho de boneca e começo lá em cima, ó. Aonde está o risco da rosa, certo? Eu começo com ela lá em cima. Aqui eu coloco tinta, meninas, para preencher bem a fibra do tecido, tá? Então é importante a gente trabalhar com tinta aqui. Não com excesso, mas da maneira certa, né? Ó, e venho trazendo essa cor rostinho de boneca para baixo. Agora, no primeiro passo, eu não vou me incomodar com a cor mais clara, ela descendo até embaixo, tá? Por enquanto, eu vou fazer uma primeira base, vamos dizer assim, entendeu? Uma pré-base pra gente fazer, depois a gente faz o acabamento final e ajustando os tons aqui, ok? Então, primeiro eu vou fazer essa parte assim, é como eu faço, tá? Como eu, Tamires, faço as minhas rosas, tá bom? Agora sim a gente vem fazendo com calma e devagar. Não precisa ter medo, não precisa tremer a mão. Vá com coragem e determinação que vocês conseguem fazer junto comigo, tá? Então, ó, peguei a minha cor pink, coloquei aqui por trás
da cor rostinho de boneca, né? Que no risco, eu vou deixar um risco parecido com esse aqui na descrição, tá? Para que vocês consigam fazer, tá bom? Eu vou elaborar um risco aqui e tiro a foto e mando para vocês, tá? Ó, sempre na ponta da pétala a gente deixa mais claro, tá? Sempre, certo? Por baixo de cada pétala a gente deixa mais escuro. Ó, vou pegar aqui a minha cor pink, não é muita tinta, tá? Ó, de um lado só do pincel e venho aqui por trás no próprio risco. Vocês podem observar, a gente tem essa linha descendo, sentido do copinho, né? Da rosa. A gente sempre trabalha a sombra por trás, certo? E a luz sempre está na frente, sempre está por cima, tá bom? A luz a gente trabalha com as cores claras, de acordo com as cores de tinta que você queira fazer. Vocês observem que cor clarinha que vocês querem pegar e pega um tom escuro na mesma família, né? Se for no tom de azul, pega no tom de azul. Se for no tom de amarelo, pega no tom de amarelo. Se for no tom de rosa, pega uma cor mais clara e uma cor mais escura no tom de rosa, tá? Sempre combinando as cores aí, certo? E observem bem, eu vou mesclando as cores, eu vou entrando com a cor rostinho de boneca pra dentro da cor pink, certo? Então, sempre vai ser assim, ó. Vai ser uma escadinha, tá? A gente vai fazer uma escadinha de um lado e do outro. E na pétala do meio, a gente escurece dos dois lados, tá? Então, observem bem, tá? Ó, sempre aqui, ó, que a gente tem a pétala, né? A pétala, ela está aqui, ela vai receber luz desse lado, tá bom? Então, por trás a gente tem sombra e por cima a gente tem luz, tá? Sempre na ponta da pétala a gente tem luz, tá bom? Então, observem bem. Aqui a gente vai fazer, ó, essa é a pétala central, ok? Então, ela recebe sombra dos dois lados. No meio, ela recebe luz. Na ponta da pétala, ela recebe luz, tá? Então, dos dois lados, a gente escurece fazendo uma sombra, tá? Sempre essa pétala do meio, sempre vai existir uma pétala no meio quando se trata desses riscos de rosas mais simples, tá? Então, observem bem. Coloquei a minha cor aqui, rostinho de boneca no meio e vou esfumaçar ela para os dois lados. Depois eu venho ajustando a sombra, tá? Então, no primeiro momento, vocês conseguem ver aqui, ó, que a cor rostinho de boneca, ela pegou na cor do fundo e tem essa marcação aqui. Mas não se preocupe, porque depois quando eu vier com branco, com a primeira base de branco, depois eu venho, espero secar e venho com a segunda base de branco, ele vai cobrir totalmente essas imperfeições aqui, certo? Olha só, observem bem do outro lado. Lembrando a vocês que eu não tô lavando o pincel, tá? Tô trabalhando com ele, eu só limpo mesmo no paninho aqui que eu tenho para limpar o pincel, certo? Sempre mesclando as cores, ó. Do outro lado é a mesma coisa, mesmo degradê de cores, tá? Primeiro a gente vem com a sombra, ó, por trás de cada pétala, ó. Não faça isso e simplesmente deixe. Volta novamente, tirando aqui um pouquinho mais, ó, para fora, para que não fique aquela linha marcada, né? Aquele risco apenas marcado. Ele tem que haver um degradê de cores, uma cor ela tem que entrar dentro da outra, então por isso a importância da gente trabalhar com tinta úmida. Se vocês tiverem pouca prática e o clima aí for muito seco e vocês quiserem umedecer a rosa com clareador para facilitar o deslizar do pincel, também pode, tá? Só lembrando a vocês, olha só, tá vendo, pessoal? Não é difícil. Ó, do mesmo lado, do mesmo jeito que eu fiz um lado, a gente repete o outro, tá? Não é difícil de fazer. É só vocês observarem certinho o risco, riscar de maneira certa, meninas. Não risca o seu risco torto, porque sua rosa vai ficar torta. Entenderam? É isso que eu quero falar para vocês, tá? Então, só lembrando que
sempre quem está por baixo tem sombra. Então, a gente tem o copinho aqui da rosa, né? Que tem 2 pétalas centrais. Então, em volta desse copinho, a gente escurece. Mas eu vou tirar esse excesso de tinta, levando essa tinta para fora. Observem bem, tá? Ó, começo aqui do meio, faço a minha curvatura aqui do copinho, tá? De fora a fora, mas eu venho tirando essa tinta, ó, pra fora, tá? Olha só. Dessa forma, a gente consegue mesclar as cores ainda mais, tá bom? Observem bem, sempre tirando aquelas marcações, tá? Agora, se eu quiser aqui, eu já posso vir escurecendo, né, a dobrinha. Lembrem que eu sempre falo, toda dobrinha tem sombra por trás e na frente da dobrinha, certo? Sempre mesclando aqui, ó, esfumaçando as cores para que o tecido possa absorver a tinta, tá? Quando a gente vier com a próxima cor, o tecido já vai estar, né, molhado com a tinta, vai facilitar para a gente mesclar as cores do tom mais claro pro tom mais escuro, tá bom? Ó, por trás tem sombra, na frente também a gente faz sombra, tá? Que a dobrinha ela tá recebendo luz apenas na parte central da dobrinha, tá bom? E aqui no copinho da rosa, né, vamos dizer assim, a gente faz a parte de iluminação. Meninas, lembrem sempre, ó, de fechar a boquinha da rosa, tá? Essa parte aqui, ela fica clarinha, certo? Dentro do copinho que tem que ficar escuro, então por isso que a gente tem que fechar essa parte aqui, ó, com a cor mais clara, tá bom? E essa parte da dobrinha, ela sempre fica mais clarinha, então eu já venho direto com a cor rostinho de boneca. Vocês podem substituir por rosa chá, rosa bebê, tá? Ó, com a pontinha do pincel, eu desço até embaixo, bem fininho aqui, tá bom? Ó, e nessa parte, a gente deixa clarinho, porque ela tá recebendo luz, tá bom? A pétala lá, ela tá fazendo dobra, tá fazendo sombra embaixo dela, mas aqui no copinho tem luz, tá bom? Então, ó, como a gente preenche a rosa de maneira simples e fácil, da mesma forma que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Tem vários vídeos de rosas aqui, tá? Com outros tons, e é a mesma coisa, meninas. O preenchimento é da mesma maneira. Quando eu estou com muita pressa, que eu quero fazer bem mais rápido, eu marco a sombra todinha e depois eu venho com a parte de luz. Mas como vocês que estão iniciando pediram um vídeo passo a passo, bem explicativo, de maneira fácil e simples, então vocês podem fazer dessa forma aqui, devagarzinho, vai preenchendo pétala por pétala, que vocês conseguirão fazer. Depois que tiverem uma boa prática, pronto, vocês vão conseguir preencher muito mais rápido e vai ficar muito mais fácil o entendimento de vocês nos próximos riscos, certo? Então, é só observar direitinho, ver o vídeo, observem bem aonde está a luz, tá? A luz sempre vai ser o tom mais claro. Quando eu falar assim, quando eu trabalho com tom de vermelho, eu não faço a luz com branco. Vocês já me conhecem, né? Eu sempre faço com cores fluorescentes. Então, quando eu trabalho que eu não faço vídeo explicando aonde vai a cor fluorescente ela sempre vai aonde vai o tom mais claro que eu usei para fazer a minha base, tá? Olha só. Agora sim eu venho com branco, tá? Uma primeira base de branco, tá bom? Então, o que é que eu faço? Coloco o branco, gente, eu começo com o branco lá em cima, aonde eu coloquei a cor rosa, rostinho de boneca, certo? Observem bem. Eu vou descer com esse branco, vou esfumaçar, a minha tinta está úmida ainda, ela não secou, tá bom? Aqui tá um clima frio ainda, né? Então, ela não secou, ela ainda está úmida, então dá para trabalhar com ela tranquilo, tá? Aqui, ó, sempre eu vou começar do meio da pétala para baixo e depois eu esfumaço, tá? Então, depois que eu fizer essa parte, aí sim, eu venho com uma nova
camada, uma nova mão de sombra, tá? Pra gente ajustar aqui. Então, observem bem. Eu sempre começo do meio da pétala e desço. Depois, só com o excesso da tinta, eu venho mesclando as cores. Observem bem, tá? Depois, se por acaso o branco ultrapassar o limite, a gente vai vir de novo com a cor de sombra, então a gente retoca, tá bom? Olha só. Do meio, eu desço e esfumaço, certo? O que vai acontecer aqui, provavelmente acontecerá aí onde você está, no seu ateliê, no seu cantinho de pintura, tá bom? Olha só, quando eu fizer essa base aqui, que eu for pintar as outras rosas, a outra rosa, o que vai acontecer? O meu branco, ele vai sumir um pouco, tá? Então, ele vai ficar aquela cor meio, aquele branco meio feinho, tá? Não vai ficar com esse brilho bonito quando a gente pinta a primeira vez, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer uma nova base do branco, mas espera secar. Por que eu tenho que esperar secar? Porque o tecido, ele vai absorver a tinta, certo? Quando a gente vier com a nova base do branco, a gente vai usar menos tinta, porém, ele vai ficar mais brilhoso, com mais presença, mais marcado, tá? Aquele brilho bonito, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês os meus trabalhos que eu terminei durante essa semana, tá? Durante a semana passada e essa semana que eu já entreguei a cliente. Já postei no correio, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês um por um. Então, por isso que eu sempre falo que vocês têm que esperar secar um pouco o tecido, a pintura, por conta que tem que esperar o tempo do tecido absorver aquela tinta, né? Até dar uma secada, o tecido vai absorver a tinta. Enquanto isso, a gente vai fazendo acabamento, vai fazendo outras coisas, esperando secar. Quem tem aquele secador para secar pintura, né? Que nem um artesão tem, né? Vários artesãos têm para agilizar o trabalho. Aí vocês usam, né? Mas quem não tem, espera secar naturalmente, tá? Então, enquanto eu faço o meu acabamento aqui de florzinhas e tal, e galhos, é o tempo que ela vai levar para secar, tá? Dá uma leve secadazinha e eu volto retocando, mostrando para vocês todo o passo a passo, tá bom? Então, por enquanto aqui eu usei só tô usando branco, aonde eu coloquei a cor rostinho de boneca, certo? Então, cuidado para não fazer o contrário, tá? O branco sempre vai aonde vai a cor mais clara. Agora sim, vou lavar o meu pincel, vou pegar a cor pink novamente e vou fazer o mesmo processo, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o branco, eu vou retocar, tá bom? Então, eu começo por aqui, por baixo, com cuidado, certo? E vou levando essa tinta para cima, tá? Sempre mesclando as cores. Agora sim, meninas, não precisa de muita tinta, tá? Vai trabalhando aos poucos, é só para retocar e ajustar os tons, certo? Aos poucos, a gente vai trabalhando aqui, ó, com a cor pink. Eu não vou usar outra cor para escurecer, né? Eu vou usar só o pink mesmo. Vai ser o suficiente para mim trabalhar aqui, certo? Sempre aos poucos, porque o nosso tecido ele já tá umedecido com tinta, então não precisa encharcar ele de tanta tinta, senão ele vai ficar duro, ok? Ó, faço aqui a minha sombra e trago de encontro com esse branco, certo? O que vai acontecer aqui? Ele pode ficar um pouquinho marcado, mas isso é normal, tá bom? Sempre retoca aqui no fundo, tá? Ao redor do copinho da rosa, vamos dizer assim. E por trás de cada pétala, a gente também retoca, certo? Agora com pouca tinta, tá bom? Não precisa de muita, até porque o nosso tecido ele já tá bem umedecido de tinta, tá? Então, é só um pouquinho para ajustar os tons, certo? Para não ficar aquele branco demais. Aí, quando eu terminar esse procedimento, tá? Eu vou fazer a outra rosa e vou fazer a parte do acabamento para depois eu retocar, certo? Então, sombra,
aonde tem sombra, tá? Sempre vai ser assim. O mesmo o procedimento aqui vai ser o mesmo, tá? A cor pink aonde já tem a cor pink, certo? O branco vai aonde tem a cor rostinho de boneca, tá? Então, eu peguei aqui um pincel menorzinho, porque não precisa de muita tinta pra gente fazer esse processo aqui, certo? Olha só. É só vocês observarem e seguir o mesmo passo a passo, tá? Não tenha pressa, vai com calma, vai fazendo devagarzinho, dá pausa no vídeo, faz o seu, depois volta no vídeo novamente, vê como é, tá? Risca o seu risco com carbono, se você tem habilidade em riscar com a mão, muito bem, né? Quem não tem, risca com carbono, faz tudo certinho. Cuidado para não ultrapassar, meninas, o branco aqui, tá? Pro lado, para outra pétala de baixo, senão vai ficar aparecendo o risco, tá? Então, muito cuidado na hora de cortar a rosa com a tinta, tá? Isso é muito importante. Essa primeira base, depois vocês conseguirão fazer o processo seguinte, tá? De maneira bem fácil e simples, certo? Agora, eu vou fazer a minha outra rosa. Eu vou esperar essa secar para depois a gente voltar trabalhando juntas aqui, tá? Olha só. Fiz aqui a minha outra rosa, certo? Enquanto isso, as tintas elas vão secando. E eu vou fazendo aqui algumas florzinhas para servir de preenchimento de espaço, tá? Que abaixo aqui, a minha cliente, ela vai montar uma cesta de crochê. Então, as flores, né, ela vai preencher espaço e as rosas, ela vai ficar dentro da cesta, tá bom? Então, lá ela vai fazer a alça de crochê e vai fazer também a parte de baixo de crochê também, tá? Vai ser uma cestinha de crochê. Então, eu perguntei se eu podia pintar rosas, ela falou que podia e eu fiz. Eu mostrei o risco para ela, ela aprovou. Então, espero que vocês também gostem de fazer, tá? Aqui eu faço só com a ponta do pincel, eu coloco dos dois lados, mas é só o bico, tá? Do pincel mesmo e venho arredondando e fazendo o preenchimento aqui das florzinhas, tá bom? Faz com 5 pétalas, com 4 e vai preenchendo. É só para preencher espaço, né? As florzinhas aqui. Ela servirá apenas como preenchimento de espaço. Provavelmente ela vai ficar por dentro da cesta. Então, é só para mim, para quando a cliente for colocar, não ficar as rosas muito separadas, né? Da cestinha. Ter alguma coisa para preencher espaço. Então, eu resolvi fazer umas florzinhas aqui, tá? Olha só, essa encomenda foi direto para Salvador. E aquelas bonequinhas também. E assim eu vou fazendo, tá? Se vocês não quiserem, não precisa. É só uma ideia, tá? Eu vou fazer o risco para vocês aqui de uma rosa e vocês treinam em casa, tá? Uma rosa para vocês treinarem. Com esse mesmo jeito aí, tá? Se vocês quiserem fazer o fundo de outra cor, vocês também podem trabalhar com outros tons, certo? A combinação é inúmera, né? De tons aí que combina com rosa. Então, o fundo fica a critério de vocês. Se vocês não quiserem fazer, não precisa fazer dessa cor. Mas é muito importante a gente fazer um fundo na nossa pintura. Por quê? Porque senão a nossa pintura ela vai ficar voando no tecido, sem sentido nenhum, certo? Quando a gente faz um fundo, a gente cria profundidade, a gente cria ali uma dimensão no nosso risco, no nosso trabalho, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer o fundo nos nossos trabalhos. Não deixe em branco, certo?
Agora que eu terminei, eu venho com a cor amarelo, tá? Eu vou usar aqui o amarelo gema, pode ser o amarelo ouro. E depois eu vou pegar a cor cerâmica e vou fazer uma profundidade nessas florzinhas aqui. Por isso a importância, meninas, da gente sempre ter em mente que toda pintura a gente precisa de uma profundidade, de uma sombra para dar mais dimensão e realismo na nossa pintura, tá certo? Então eu contorno aqui com a cor cerâmica, pode ser a cor caramelo, e venho puxando aqui para as pétalas, tá? O excesso da tinta, ó, eu venho contornando, deixo sempre o amarelo em destaque, tá bom? Não passa por cima do amarelo, é ao redor do amarelo, eu venho contornando e depois eu venho puxando, ó, para fora. Você já percebe que já cria ali uma dimensão na florzinha, né? Mais profundidade ali, ok? Então, esse procedimento eu vou fazer em todas elas, ó. Vou contornando, vou puxando para fora. Certo? Olha só. Fiz em todas elas. Agora sim, eu vou fazer aqui o acabamento com a cor verde pântano, tá? Se vocês quiserem fazer com verde musgo também dá certo, tá? Então, a parte aqui de acabamento vai ficar a critério de vocês também. Aqui é só uma ideia como foi que eu fiz minhas rosinhas aqui, tá? Para dar mais volume e fazer um charme a mais, tá? Para ela não ficar assim simplesinha demais. Com a ponta do pincel eu venho com a cor azul cobalto, ó. É só batidinhas, tá? Pode ser o cabo do pincel também. Esse pincel ele já tá grosso, é um pincel filete, mas ele tá bem grosso, grosseiro. Então eu uso ele só para fazer esse procedimento aqui, tá? Esse trabalhinho. Agora eu venho com o branco e começo de cima e vou descendo, né? Para que a parte de baixo ela fique menos clarinha, seja mais em cima, a parte clarinha que fica em cima. A parte de baixo ela vai ficar um pouquinho mais escura, tá? Então isso eu vou fazer em todos esses talinhos aqui, certo? Depois eu vou fazer algumas florzinhas com a cor verde musgo, tá? Fiz o talo com a cor verde pântano e as folhas com a cor verde musgo. Eu não usei branco nem nada, tá? Só o verde musgo e um pincel número 4 ou número 2, tá? Agora sim, a gente vem fazendo o acabamento, tá bom? A minha tinta, ela já secou, então agora eu já posso vir com a minha última camada de branco, certo? Então, observem bem, não é muita tinta, ok? Porque o nosso tecido, ele já tem tinta. E observem as pétalas, como ela fica um pouquinho marcada, né? Então, a gente precisa tirar um pouquinho dessa marcação. Agora sim, a gente vai vir parte por partes, certo? Como o nosso tecido tá seco, eu preciso vir com as duas cores ao mesmo tempo. Faço o branco, depois eu faço a cor com o pink, tá? Sempre lavando o pincel agora, certo? Agora a gente vem fazendo o acabamento das pétalas de dentro. Deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês não precisam cortar essas pétalas de dentro com muitos cortes, porque vai ficar parecendo um repolho sem sentido, tá? Essa parte de dentro aqui, certo? Então, faz umas 3 pétalazinhas por dentro e que fica melhor. Às vezes, o menos é mais, tá? Então, faz 3 de um lado, 3 do outro. Porque às vezes eu vejo umas pétalas que ficam bem cortadas, aqueles cortes bem fininho, parecendo um repolho. E fica a boquinha da rosa fica meio sem sentido, tá? Então faz assim, ó, 3 pétalas do lado, 3 do outro. Aqui eu faço uma sombra de leve, tá? Como o meu branco ele está úmido, para que essa pétala ela fique mais em destaque, certo? Então eu vou ajustando os detalhes quando eu venho fazendo aqui o acabamento, tá? Ela já vai se destacar um pouco mais, certo? Olha só. Agora sim a gente vem para as pétalas, né? Fazendo a parte do retoque aqui final, certo? Ó, esfumaço. Percebam que eu uso o movimento pincel mesmo. Agora a gente tem que lavar o pincel, pouca tinta, não precisa de muita, certo? E venho, ó, com a cor pink, certo? Ó,
de dentro aqui, eu vou levando o meu pincel para fora, mesclando as cores, lavo o pincel e venho aqui com o meu branco descendo para dentro, tá? Então, a gente vai ajustando os tons. Agora, a gente precisa de pouca tinta, tá? Não precisa de muita, não. Para formar aqui um degradê de cores, certo? Do mais claro, que fica na ponta da pétala, aqui, pro mais escuro, que fica por baixo de cada pétala e no copinho, bem no meio aqui do copinho, né? Fica escuro. Ó, lavo o pincel. Agora sim, a gente vai trabalhar com as duas cores ao mesmo tempo, tá? Começo aqui de baixo, né, do copinho da rosa e venho subindo com a tinta, ó. Fazendo aqui os ajustes, né? Ó, nessa parte aqui mais clarinho, esfumaço, não deixa marcado, tá? Pouca tinta. Agora sim, é pouca tinta e só o retoque, tá bom? Lava o pincel e vem, ó, de dentro aqui pra fora, tá? Aqui no meio, ó, dos dois lados, e venho, lavo o pincel e venho com a cor pink, ó. Certo? Aqui é só detalhes, meninas. E sempre esfumaçando para que uma cor ela entre dentro da outra e forme um degradê de cores, tá? Lavo o pincel e venho com a cor pink, certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E um grande abraço a todos vocês que é iniciante ou que já está há muito tempo aí na pintura em tecido. Aqui mais uma aula para vocês estarem aprimorando aí as suas rosas, seus trabalhos de pintura em tecido. Espero muito, muito, muito ter ajudado a quem está iniciando, a quem pediu o vídeo. A seguidora que pediu o vídeo de uma rosa para fazer pétala por pétala, devagarzinho, explicando como é que faz, tem muita dificuldade, começa a tremer na hora que tá fazendo. Então, meninas, não tenha medo, tá? Rosas não é um bicho de 7 cabeças. É só vocês pegarem as técnicas certas e aplicar no seu tecido. Esse tecido é um tecido de sacaria 100% algodão, tá? Então, dá preferência a pintar logo um tecido de algodão, que é bem mais fácil. Ele não desliza na tábua, né? Ele sempre fica ali firme e ele desliza melhor no pincel, tá? Deixa a sua mão leve, não fique nervosa, tá bom? Eu estou aqui com você, tá? Então, confie em você, vê o vídeo direitinho que você conseguirá fazer, com certeza, tá? Eu acredito em você. E você tem que acreditar também que você é capaz, que você consegue, tá? Então, um grande abraço, um grande beijo a todos vocês, minhas seguidoras e seguidores, né? Espero contar com vocês sempre, sempre. Cada dia o canal tá crescendo, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Pelo apoio, pela companhia de sempre, certo? Olha só, eu venho com a sombra, ó, de perto da dobrinha, né? Para baixo. E aqui eu esfumaço. Tá? Aqui a gente só retoca, pouca tinta, tá bom? E aqui também, ó, onde a gente fechou, a gente volta novamente retocando, tá? E esfumaço. Se por acaso foi muito excesso de tinta, volta com a cor pink novamente e vem tirando esse excesso, tá bom? Olha só, trabalho finalizado, eu vou mostrar para vocês como ficou. Espero muito, muito que vocês tenham gostado da dica de hoje, da videoaula, tá? Se você gostou, deixa aquele like. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.